Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar um pouco sobre comandos de repetição. O que é um comando de repetição? Um comando de repetição na programação é quando você quer repetir um determinado trecho de código várias vezes. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de 5 clientes e eu quero escrever o nome de cada um deles na tela. Sem o comando de repetição, eu teria que escrever 5 vezes essa instrução. Agora, com o comando de repetição, eu escrevo apenas uma vez e falo para o programa, ó, repete esse trecho 5 vezes, tá? Outra situação é quando, por exemplo, eu estou emitindo uma nota fiscal, só que eu não sei a resposta ainda do Cefaz, se ela foi autorizada ou rejeitada, eu não tenho a resposta. Então, o que a gente faz? Usa um comando de repetição e verifica o status do Cefaz. Já autorizou ou rejeitou? Não. Eu espero um segundo, tento novamente. Já autorizou ou rejeitou? Sim. Aí você faz alguma ação, tá? Então você tem essas duas situações. Quando você sabe quantas vezes você tem que repetir e quando você não sabe, tá? A gente vai ver cada uma delas aqui num exemplo. O primeiro comando de repetição que a gente vai ver é o loop_at. Esse comando aqui, ó. Então vamos lá. Aqui eu já deixei um reporte preparado com alguns cenários para a gente ver como funciona cada comando, tá? Então aqui eu tenho a declaração das tabelas internas que a gente vai utilizar. Aqui eu estou carregando os dados de cada tabela. Então tem a tabela de aviões, tabela de companhias aéreas e tabela de voos. Por que eu usei essas tabelas? Porque essas tabelas existem em qualquer SAP, tá? Então se vocês tentarem no seu ambiente, elas vão existir e vão ter dados, tá? Vamos lá, vamos comentar aqui o código que eu já deixei preparado. E a gente vai analisar primeiro essa parte. O que esse loop_at faz então? Ele repete um bloco de código. Que bloco? Esse bloco aqui, ó, que está dentro dele, tá? Então o loop_at ele começa aqui e termina aqui no end loop, tá? Então tudo que está dentro do bloco de repetição vai ser repetido, tá? E quantas vezes ele vai ser repetido? Depende do número de linhas que essa tabela interna tiver, tá? Então se ela tem 5 linhas, esse código aqui vai ser repetido 5 vezes, tá? E em cada repetição, ele vai ler uma linha e vai jogar essa linha aqui nessa estrutura. Então, passou a primeira vez, joga a primeira linha aqui. Aí entra nesse bloco. Terminou, agora lê a segunda linha e joga aqui. E passa aqui de novo. Assim até acabar as linhas da tabela, tá? Então, vamos ver no debug como fica. Eu já deixei um breakpoint aqui, tá? A gente estava usando o breakpoint por aqui, né? Colocando aqui do lado. Só que agora eu usei o comando breakpoint mesmo, tá? Escrito aqui no código. Que dá na mesma coisa. Quando eu executar esse report, ele vai parar nessa linha aqui, tá? Então vamos executar. Vamos dar uma olhada aqui antes de executar o loop. O que tem dentro dessa tabela interna? Ó, vou dar 2 cliques. Aqui a gente pode ver que ela tem 34 linhas e 18 colunas, tá? Ou seja, esse bloco de repetição vai passar aqui dentro 34 vezes, porque eu tenho 34 linhas, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na tabela interna. Ó, as linhas estão aqui, tá? Tem os tipos de aviões aqui, ó, 146-200. Aqui eu tenho 112 assentos máximos, né? 146-300, 737-400 e assim por diante. Voltando aqui, então vamos lá, vamos chegar no loop. Quando eu apertar F5, ele vai começar na primeira linha. Então, olha lá, entrou no bloco aqui, eu estou na primeira linha. Qual que é a primeira linha da tabela interna? Essa aqui, ó, que tem o avião do tipo 146-200. Vamos ver se tem esse aqui mesmo, ó. Olha lá, 146-200. Então ele pegou a primeira linha da tabela interna e copiou para cá. E aqui você pode fazer o que você quiser, imprimir, passar para uma função, um form, tá? E aqui eu estou imprimindo duas variáveis que são interessantes para loop, que é essa sciindex e scitabix, para a gente ver o conteúdo delas, tá? Então vou apertar F8 aqui para ele executar o report. Pronto, ó, aqui ele escreveu o conteúdo dessas duas variáveis a cada linha que o loop estava passando, que ele estava repetindo. Então, tá vendo aqui que o sciindex está zerado, não importa qual linha que ele está? Então, essa variável não é útil para a gente quando a gente está usando o loop_at, tá? Ela vai ser útil em outros loops, outros tipos de comando, mas esse comando não. E o scitabix, tá vendo que cada linha que ela passa,
ela está aumentando 1. Então, se você precisar saber qual linha você está, usa essa variável, SciTabix, quando você estiver usando o comando loopAt, beleza? Então, como eu tenho 34 linhas, passou 34 vezes. Vamos voltar lá. Agora eu vou tirar esse break. E agora a gente vai comentar essas duas variáveis. E vai usar esse comando aqui só, para escrever o tipo do avião e os assentos máximos. Vamos lá. Então aqui, ó, ele está imprimindo o tipo do avião, um 46200, um 46300 e quantos assentos ele tem no máximo. 112, 128, 189, beleza? Então essa aqui é uma situação que você pode usar um loop para percorrer uma tabela interna e ir escrevendo na tela os campos que ela tem, beleza? Então você faz assim. O que você pode fazer mais um loop? Né? Com essa instrução aqui, loopAt. Fazer um filtro. Então se eu quero, vamos supor, fazer uma limitação aqui, você usa where, tá? Eu quero esse campo, seatsmax, que é os assentos máximos do avião, que eles sejam maior que 200, tá? Então eu só quero escrever na tela informações de aviões que tem mais que 200 assentos, tá? Vamos lá. Ó, aqui nossa lista já diminuiu bastante, tá? Ó, esse avião eu tenho 385 assentos, 239, tá? E assim por diante. Você pode colocar mais regras aqui, ó, com end, tá? E o tipo do avião tem que ser igual a ABC. Pode colocar OR também. Aí você monta seu filtro aqui, tá? Então esse é o comando loopAt. Comando while. Esse comando aqui, ó. O que ele faz? Ele também repete um trecho de código. Então vamos ver? Vou comentar aqui. Como que eu uso um while? Escreve while, tá? Aqui você coloca a sua condição. Isso aqui, ele vai ter que retornar um booleano, tá? O que é um booleano? É verdadeiro ou falso, tá? É só isso que importa aqui. Se for verdadeiro, o bloco de código vai ser executado. Se for falso, ele não vai ser executado. O loop para e ele continua executando aqui o programa, tá? Então, é um pouco diferente, né, do loopAt. Então, você tem que informar sempre uma condição aqui para saber se ela é verdadeira ou falsa, tá? E aqui dentro, mesma coisa, esse bloco que vai ser repetido. Você tem o while e o end while aqui. O que eu coloquei aqui na condição? Coloquei essa variável sciIndex, tá? Por quê? Cada vez que o código passar aqui, cada iteração desse laço, desse loop, essa variável vai aumentar 1, tá? Ela começa do 1 e vai aumentando. E aqui eu estou contando quantas linhas essa tabela interna tem, tá? Com essa função aqui, lines, ela conta. Então, se a linha atual ela é menor ou igual ao número total de linhas dessa tabela, eu quero continuar repetindo, tá? Então, cada vez que ele repetir, ele vai aumentando isso. E vai chegar um ponto que esse número aqui não vai ser menor ou igual ao número de linhas da tabela, porque ele vai ultrapassar. Aí quando ele ultrapassar, ele vai parar o loop. A gente vai ver isso aqui no debug na prática. Então vamos lá? Deixa eu comentar esse código aqui. Vou colocar um break aqui no while e executar. Então vamos lá. SciIndex, qual que é o valor dele? 0. Quantas linhas essa tabela tem? 34. 0 é menor ou igual a 34? É. Então ele vai começar a executar aqui o bloco. Ela começou a entrar e eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro loop. Que eu estou escrevendo na tela qual que é o valor do SciIndex e do SciTabix. Para a gente ver como eles se comportam dentro do loop, tá? Então estou escrevendo aqui. Passei a primeira vez. Agora ó, o SciIndex aumentou 1, estava 0, agora ficou 1. Vou executar de novo. Mudou para 2. Ó, fiquem olhando para essa variável aqui, ó, tá 3. Estou executando. Ó, ela mudou para 4. Ele vai fazer isso até chegar lá no 34. 34 é menor ou igual? Ainda é. Ele vai fazer mais uma vez, aí vai mudar para 35 aqui. Quando chegar a 35, essa condição já não vai ser mais verdadeira. Porque 35 não é menor ou igual a 34, certo? Então ele vai parar o loop aqui. Agora eu vou dar F8.
A gente vai conferir aqui o valor de cada variável. Ó. SciIndex, ela vai aumentando. Ó. Cada vez que o laço passa ali, o bloco é executado, ele aumenta 1. Então é ao contrário lá do loopAt. O SciIndex ele vai aumentando. Lá no loopAt, ele ficava zerado, né? Então quando você usar o while, é essa variável que você vai usar se você quiser saber qual que é a vez que aquele loop foi executado, tá? E o Citabix, ele se mantém 1, tá? Então ele não vai ser utilizado quando você usar o while, beleza? Então aqui foi executado 34 vezes. O que a gente pode fazer dentro desse loop? Eu vou comentar e vou fazer a mesma coisa que a gente fez no loop passado, que é eu vou ler cada linha dessa tabela, né? E vou usar o SciIndex, porque cada vez que ele passa ali, ele vai aumentar o número. Então eu quero ler a primeira linha, quero ler a segunda linha. Ele vai passando aqui e vai lendo cada avião, tá? E aqui ele escreve na tela, né? Qual que é o tipo e qual que é os assentos máximos, beleza? Vamos conferir? Tá aqui, então, ó. O tipo do avião e os assentos máximos, beleza? Igual o outro loop. Aqui a gente não consegue fazer o filtro ali, igual tem no outro, né? Porque esse loop, ele é diferente. Ele trabalha com uma condição aqui. Esse loopAt, ele trabalha com uma tabela interna e sempre joga numa estrutura cada linha, tá? Então, tudo depende do caso que você está tentando fazer, tá? Dos seus requisitos. Comando de repetição do. Esse comando aqui, ó. Do. Vamos ver como ele funciona? Vou comentar aqui esse trecho. Então, aqui começa o comando do. Você tem que sempre informar quantas vezes você quer repetir esse código. Eu quero 3 vezes, né? Você coloca do, o número de vezes e times, tá? Então, do 3 times. Assim. E aqui também tem o end do, tá? Para delimitar o código que você quer repetir, que no caso é esse aqui, tá? Que ele está dentro do loop. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa, vamos conferir essas duas variáveis. Vamos lá. Então aqui, como eu falei para ele repetir 3 vezes, ele fez 3 vezes. E a SciIndex foi aumentando a cada vez que ele passou ali, ó. 1, 2, 3. Citabix não aumentou, ficou parado aqui com 1, tá? Então a gente vai usar somente SciIndex, tá? Quando a gente quiser saber qual vez o programa passou ali. Né? Se foi a primeira, a segunda, a terceira. Vamos voltar lá. E para que eu uso aqui? Mesma coisa. Se eu quero ler uma linha de tabela, ó, quero ler a primeira linha da tabela, dou um read table e passo o índice que eu quero ler. Eu quero ler o 1, o 2, o 3 e imprimo aqui a informação. Podem perceber que, apesar dos comandos serem diferentes, um é loopAt, outro é while, esse aqui já é do, eles fazem a mesma coisa, tá? Só que de formas diferentes, tá? Então, assim, com um comando, praticamente você consegue fazer qualquer coisa, tá? Mas, às vezes a pessoa prefere usar um ou outro, então vai do seu gosto, tá? Deixa eu ativar aqui. Executar. Então eu imprimi os 3 primeiros aviões, tá? Porque eu falei que eu queria fazer 3 vezes esse loop. Loop dentro de loop. Como que funciona isso? Às vezes você precisa criar um bloco de repetição e dentro desse bloco criar outro bloco de repetição. Tá? Você tem 2 níveis de loop. E pode ter 3, 4, tudo depende da sua regra de negócio, tá? Então vamos ver um exemplo? Vou comentar aqui o código. O que esse código está fazendo? Nesse primeiro loop, ele vai escrever aqui na tela cada companhia aérea da tabela, tá? Então escreve o nome aqui. E dentro desse loop tem outro aqui, que vai escrever na tela quais voos essa companhia aérea tem, tá vendo? Ele está filtrando aqui, ó, somente voos dessa companhia aérea. Esse care ID aqui, ó, tá? E o que ele vai escrever? A cidade de origem e a cidade de destino desse voo, tá? Então a gente quer como se fosse um relatório da companhia aérea e todos os voos que ela tem. Vamos salvar e ativar aqui. E eu vou colocar um breakpoint para a gente ver os dados da tabela interna antes. Vamos ver o que tem dentro dessa tabela? Olha lá, tem 18 linhas. O que tem dentro? Ó?
as companhias aéreas. Ó, American Airlines, Air Berlin e assim por diante. Tem 18. O que ele vai fazer então na primeira vez no loop? Vai escrever aqui o nome da companhia aérea. Ó, a primeira é essa American Airlines. Vai criar uma linha aqui de separação para ficar visualmente mais bonito. E chegou no outro loop. Aqui são os voos. Ó. Quantos voos tem nessa tabela? 26. Vamos dar uma olhada? Ó, tá tudo aqui. E quantos desses 26 voos são da American Airlines, que é esse código aqui, AA? Vamos ver, ó, entrou a primeira vez, escreveu o nome da cidade, ó, de Nova York para São Francisco. Entrou aqui a segunda vez, agora é de São Francisco para Nova York, ao contrário, né? E encerrou esse loop. Por quê? Ele só encontrou dois voos da American Airlines. Beleza? Desses 26, somente 2 é da American Airlines. Agora ele vai continuar aqui o loop externo, o loop nível 1, vamos dizer, e esse aqui é o nível 2, tá? Então a segunda companhia aérea, qual que é? Ó, Air Berlin. Agora eu tenho que procurar quais voos tem da Air Berlin, né, do código AB, aqui, ó. Não tem nenhum, porque ele nem chegou a entrar aqui no loop nenhuma vez, ó. Ele não repetiu esse código. Ou seja, não tem nenhum voo da Air Berlin. E assim por diante, ó. Air Canada. Vamos executar o programa. Então, o que ele fez aqui, ó? Escreveu o nome da companhia aérea e cada voo que ela tem, ó. Então, American Airlines, Nova York, São Francisco, Nova York. Air Berlin não tem nada, Air Canada não tem nada. Ó, Alitalia tem 1, 2, 3, 4. E assim por diante, tá? Então, essa é uma situação que você vai usar um loop dentro de um loop. Parando um loop, usando a instrução exit. Então, para que você vai querer parar um loop? Depende da sua regra de negócio. Um loop, ele geralmente para sozinho, tá? Depende do comando que você está usando. Por exemplo, vamos lá, no loopEt. Ele passa linha a linha dessa tabela interna e vai repetindo até que todas as linhas dessa tabela acabem, tá? Acabou as linhas, ele vai continuar o programa da linha após o loop, certo? Então, você não precisa usar uma instrução exit aqui, tá? Ele vai parar automaticamente quando as linhas acabarem. E no while, como funciona? Ele vai ficar repetindo esse bloco até que essa condição seja falsa. Então, enquanto ela é verdadeira, esse bloco vai ficar sendo repetido, tá? Também não precisa usar o exit. Mas, se você quiser usar, pode usar tranquilamente, tá? Ele vai parar o loop e vai continuar da instrução após o loop. A gente vai ver aqui um exemplo na prática, tá? Então, vamos lá. Então, o que esse comando de repetição faz? Um loopEt. Ele vai passando linha a linha dessa tabela interna e vai executando esse bloco. Só que aqui eu coloquei uma regra específica, ó. Se os assentos máximos desse avião que está passando for maior do que 200, eu quero parar esse loop. Então, propositalmente, eu escrevi exit aqui, tá? Então, vamos debugar para dar uma olhada? O que acontece? Eu tenho 34 aviões, estou passando no primeiro avião. Os assentos máximos dele, 112. Então, eu não quero parar, porque não é maior que 200. Escreveu a primeira linha. O segundo é 128. Também não quero parar. 189. 13. 138. 140. 171. E 385, ó. Então, aqui eu cheguei num assento que é maior do que 200, ó. 385. O que ele vai fazer? Vai entrar aqui e vai executar exit. Então, dos 34 aviões, eu estou no 8º, ó. Então, eu só imprimi e escrevi aqui 8 aviões. Chegou nesse, ele parou. Então, ele executou o exit e já encerrou ali. Ó, ele só imprimiu 8 aviões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque quando ele chegou aqui, esse avião ele tem 385 assentos, tá? E de acordo com a nossa regra, é para parar o loop. Então, é dessa forma que você consegue parar um loop, só dando um exit. E ele funciona em qualquer comando de repetição, tá? Não só no loopEt, mas no do, no while, no que você quiser, tá?
interrompendo a iteração atual, usando a instrução continue. Em algumas situações, você vai estar fazendo ali seu loop, você passa nas linhas da tabela interna, por exemplo, e chega um ponto que você não quer executar aquele bloco somente naquela iteração, naquela vez, mas você quer continuar o loop, o restante do loop. Então você usa continue, tá? Vamos ver na prática como que funciona? O que essa instrução vai fazer? O que esse bloco de código vai fazer? Ele vai passar linha a linha dessa tabela interna, né, usando a instrução loop_at, e vai passando aqui no ls_plane, que vai receber cada linha dessa. Então esse bloco vai ser repetido. E cada vez que o programa passar nesse bloco, ele vai verificar se o avião atual ele tem mais que 200 assentos. Se tiver, ele vai interromper somente essa iteração, tá? Ou seja, ele não vai continuar descendo aqui, ele não vai escrever o nome, o tipo do avião, os assentos máximos na tela, tá? Vamos colocar um break aqui para ver na prática como funciona. Executar. Aqui eu tenho 34 aviões. Vou começar a repetir esse bloco. Vamos lá. O primeiro avião, ó, ele tem 112 assentos. Então ele não vai entrar aqui e vai escrever na tela o tipo e os assentos do avião. Lá, escreveu. Lembrando aqui, ó, olhando o Tabix, estou na primeira. Agora estou na segunda vez. Também não entrou ali. E assim por diante. Eu vou colocar um breakpoint aqui nessa instrução. Quando ele chegar aqui, ele vai parar, tá? Vou apertar F8. Ó, chegou na oitava aqui. Oitava vez. Os assentos tem 385. Ou seja, a minha regra aqui bateu, ó. Quando os assentos for maior do que o 200, eu quero parar essa iteração. Então, quando eu apertar F5, ele não vai continuar descendo aqui, ó. Ele já pulou para a nona iteração, tá? Então, a oitava, ela não foi executada, porque eu coloquei uma regra aqui e executar a instrução continue. Essa aqui também, ó, tem 239 assentos, então ele também não vai escrever o nome aqui, e nem os assentos na tela. 260 também não, 302 também não, 300, 230, 280, 10. Esse aqui ele vai escrever, ó, porque 10 é menor do que 200. Então ele não entrou aqui, agora escreveu na tela. Ó. A310, 200F. E assim por diante. Eu vou apertar F8 aqui. E a gente vai conferir que na lista não tem nenhum avião maior que 200 assentos. Ó. Tá vendo? Todos que tiveram assentos maior que 200, a gente não escreveu na tela. Porque a gente executou a instrução continue. Então essa é uma situação que você vai usar o continue. Beleza? Loops infinitos, usando a instrução while e do. Para que você vai usar um loop infinito? Depende da sua regra de negócio. Você nunca vai criar um loop infinito sem motivo, tá? E esse loop ele tem que ter uma condição de parada. Porque se você deixar um loop sem condição de parada rodando no servidor, ele vai ficar consumindo recursos e desperdiçando, tá? E pode causar problemas também, travar o servidor, dar algum problema. Então nunca deixe um loop infinito sem condição de parada, tá? Tem que ter um motivo bom para você usar um loop infinito. Então vamos lá, vamos ver um exemplo? O que esse código está fazendo? É um while que tem uma condição aqui, só que essa condição ela sempre vai ser verdadeira, porque 1 vai ser sempre igual a 1. Então nesse caso, ó, esse loop ele fica rodando aqui repetindo eternamente. Tá? Então a gente tem que colocar uma condição de parada, igual eu coloquei aqui. Ó. Se o índice desse loop, se a vez que ele está rodando ali for maior do que 5, eu quero parar. Então eu uso aquela instrução exit. Tá? E o que a gente faz dentro do loop? Geralmente, processos assíncronos, por exemplo, emissão de NF. A gente mandou para o Cefaz para emitir a nota fiscal, por exemplo. E esse retorno não vem na hora, porque é um processo assíncrono. A gente tem que ficar verificando e verificando até saber se ele terminou. Então esse é um exemplo clássico de utilização de loop infinito, tá? Verificando um processo assíncrono. E aqui, ó, eu fiz um outro exemplo com do, que é a mesma coisa, ó. A gente tinha usado do ali antes, ó.
informando quantas vezes a gente queria fazer aquela repetição. 3 vezes. Esse do, ele não tem o número de vezes. Então ele também vai ficar rodando enquanto não tiver uma condição de parada. Então coloquei aqui também, ó. Se o índice do loop for maior do que 5, eu quero parar, tá? Então vamos executar esse while aqui de cima para ver como ele vai parar. Vou salvar, ativar, colocar um break, executar. Então vamos lá, primeira iteração, ó. 1 é igual a 1, verdadeiro, então ele entrou aqui, e o índice começou do 1, então não é maior que 5, então ele não interrompe. Agora é 2, agora é 3, agora é 4, 5, 6, ó. 6 é maior que 5? Não. Então ele vai parar aqui, ó. Executar exit. E parou o loop. Então, nunca esqueça de colocar uma condição de parada quando você usa um loop infinito, tá? Chegamos ao final do vídeo, pessoal. Então a gente viu o que é um comando de repetição, alguns exemplos usando loopet, while, do, cada um com o seu propósito específico, né? Loopet a gente usa mais para tabela interna, quando a gente quer passar linha a linha dessa tabela. While, quando você está avaliando uma condição, se ela é verdadeira ou falsa. Se ela é verdadeira, você quer continuar repetindo aquele bloco de código. Você pode usar para loop infinito também, o while, o do. O do você pode usar quando você já sabe de antemão quantas vezes você tem que fazer aquela repetição. E outras situações ali, loop dentro de loop, paradas. Então eu tentei reunir as situações mais usadas, né, no cotidiano, aí, no dia a dia de um ABAP. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.